concurseiro, olá concurseira, eu sou o professor Valdeci Lopes. É um prazer estar aqui mais uma vez em parceria com a Qualis Concursos. Hoje teremos como objetivo falarmos sobre técnicas de redação, especificamente para o concurso TCM São Paulo pela banca VUNESP. O objetivo do nosso encontro especificamente hoje é abordarmos as palavras-chave do tema, depois falarmos um pouquinho sobre a organização, o planejamento do texto e, por fim, como fazer o parágrafo de introdução. Então vamos lá, o nosso objetivo da aula de hoje é trabalhar com a redação com foco no TCM-SP e vamos trabalhar as palavras-chave do tema. Vamos fazer uma análise dessas palavras-chave no tema, como elas aparecem. Vamos também elaborar um projeto de texto, discutir como elaborar o projeto de texto e, por fim, um parágrafo de introdução. Vamos lá. Já foi falado em alguns momentos, eu chamo sempre a atenção para vocês da questão do critério de redação. O critério é algo muito importante e o que eu apresento para vocês é sempre relacionado ao critério que a banca ou que as bancas exigem. Lembre-se que por melhor que você escreva, por mais habilidade que você tenha na escrita, se você não obedecer o critério da banca, a redação não vai ficar legal, a banca vai te dar uma rasteira. Então, foque no que é apresentado. Lembre-se, eu posso chamar a atenção também que as dicas que eu passo para vocês sempre estão pautadas no que aparece no edital e também na experiência que eu tenho de correção com determinadas bancas. Vamos lá. Então, gente, o primeiro, eu trago aqui para vocês algumas técnicas de redação. O primeiro elemento que a gente pode ficar muito atento é a questão da objetividade. Um texto objetivo com períodos curtos tem chance de receber uma melhor avaliação. Ok? E olha só, por isso, evite ser prolixo, né? O desvio do assunto principal, quando você desvia do assunto principal, vai falar de outra coisa nada a ver e aí depois retoma o texto. Isso é o famoso texto prolixo, o texto que você corre o risco também de fugir do tema. Da mesma forma, evitar expressões desnecessárias, né, complexas, que podem ter impacto negativo na produção. Portanto, opte em simplicidade. Nada de querer enfeitar o pavão. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. A clareza. Novamente, é válido apostar na simplicidade na hora de se comunicar. O objetivo da sua redação é fazer com que o leitor compreenda a sua mensagem. Assim, busque clareza, transmita as informações de maneira completa. O próximo item que nós poderemos falar é sobre articular ou articulação das ideias. Os conceitos não podem ficar soltos no seu texto. É preciso que o pensamento estejam bem organizados e articulados. Para isso, você pode usar os conectores discursivos, a parte do entrelaçamento das ideias, por meio, não só o entrelaçamento das ideias, vamos falar aí também no entrelaçamento das palavras, linhas, períodos, parágrafos e o todo de modo geral. Próximo item que nós poderemos observar é o conhecimento na área. Esse fica um pouquinho mais delicado, que você fala, poxa, mas se surgir um tema que eu não sei nada. Calma. Olha só, nós temos alguma coisa aí ao nosso favor, que é a interpretação textual. Você sempre sabe alguma coisa, então aqui está falando, né, que você tem que ter um conhecimento, demonstrar o conhecimento na área, caso contrário, o texto fica vago e sem informações consideráveis. Por isso, prepare-se para o concurso, não somente a partir da estrutura da redação, mas também por meio de leituras e desenvolvimento do conhecimento gerais. Então é importante que você leia, que você tenha que esteja sempre antenado, busque a questão de atualidades, acompanhar o noticiário. E quando eu falei da questão da interpretação, é porque algo importante a ser dito é que você, ao ler o texto de apoio e compreender, você pode resgatar alguma coisa do seu conhecimento de mundo e estabelecer uma relação com aquela temática. Eu costumo dizer também que, olha, qualquer coisa, por mais aparentemente absurda, se você estabelecer relações com o tema,
você ligar, você justificar aquela informação, logo foi válido. Então, é claro que você não vai colocar coisas absurdíssimas, né? Algo assim que às vezes, o que eu estou querendo falar para você, que às vezes algo que você traz aparentemente não tem muita ligação, mas você consegue, por meio de ideias, interligar com o tema, sempre relacionar o tema, a linha de comando. A linha de comando é o essencial. E aí nós temos a ponderação na argumentação, né? Uma dica é evitar adotar posturas muito incisivas, usar tom agressivo ou fazer generalizações. Então, generalizações como todo, todas, tudo, não, vamos falar algumas, parte da população, não é toda a população que defende determinado, não são todos os políticos, não são todos os jovens, e assim por diante. Vamos evitar a generalização, porque isso fragiliza a sua argumentação e pode gerar erros. A dica é suavizar a forma de escrever e mostrar uma argumentação mais ponderada. O item originalidade. Uso de frases prontas, nem pensar, né? Usar jargões ou argumentos presos ao senso comum. Deixa o conteúdo mais pobre e reduz a nota, tá? Então tenha personalidade na escrita e ideias próprias, ainda que elas sejam embasadas por referências externas. Ok? Continuando, agora vem algumas dicas importantes, além daqueles elementos, alguns passos que você precisa seguir, que é ler com bastante atenção o tema proposto, a linha de comando, muita atenção mesmo. Na sequência você vai ler os textos motivadores e observar palavras, ou observar as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento do autor. E logo em seguida você vai identificar, né? Identifique em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apontados pelos autores. Você já começa também a pensar como que vai acontecer no seu texto. Reflita sobre o posicionamento dos autores, dos textos motivadores e defina com muita clareza qual será o seu posicionamento. Então, o que você vai falar? Veja, você está ali no momento, no primeiro contato com o tema e a leitura dos textos, durante esse processo você já é importante que você vá já pensando nesses itens. Aí defina o esqueleto do seu texto, isso é, quais as principais ideias, quais são as palavras-chave que você vai usar, expressões que constarão na sua redação. Em síntese, desenhe o seu próprio texto. Tá bom? Ainda não seria o rascunho, seria uma ideia, o planejamento do texto. Então, para que nós consigamos dar conta disso, nós vamos analisar a palavra-chave de um tema, depois vamos discutir como que elabora o texto e, por fim, observar como aparece no parágrafo de introdução. Então, vamos lá, gente, olha só. Você recebe o tema, então eu já falei, para ler com cuidado, vem logo em seguida o comando. O que nós temos aqui? Nós temos a palavra, começa com manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e aí eu vou focar algumas palavras. Veja, há uma manipulação, essa manipulação ela não é apenas do usuário, ela não está ligada direto ao usuário, ela está ligada diretamente, quando eu falo, veja que é a manipulação do comportamento dele. Não é a manipulação geral desse usuário. É algo que vai depender somente a partir do comportamento dele. É o comportamento dele que vai abrir margem para que ele seja manipulado. E esse comportamento dele que vai acontecer a partir de quê? Do controle de dados. Esse controle de dados é o que vai permitir que essa manipulação aconteça, ocorra. E é claro, onde é que isso acontece? Na internet. Ou seja, são todas as palavras que eu não posso esquecer, né? Uma coisa está ligada à outra. Isso é observar o tema, por isso é importante que você entenda, reflita sobre o que interprete, o que realmente a questão, o comando está, o tema, a linha de comando temática está propondo para você. Caso você não obedeça, você não atinja, lembram do encontro que nós tivemos há pouco tempo sobre os critérios?
o que vai analisar, a banca vai analisar como tangência do tema e vai analisar a tua nota aí de 1 a 4 itens que você pode conquistar ou perder, é claro. E olha só, aí quando você se depara com o tema, é importante que você já exercite esses questionamentos que você precisa fazer. Faça perguntas relacionadas ao assunto. Então veja, eu tenho aqui manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. O que eu sei sobre isso? O que eu penso sobre manipulação? E qual é a minha opinião sobre isso? E aí você deve falar, pense um problema relacionado ao tema. Aí você deve falar, eu não sei nada ainda. Ainda não consegui, lá na hora do nervoso, na prova, né? Você fala, não pintou nada. Calma, você consegue. Questione por que esse problema acontece e qual a solução para o problema. Gente, essas coisas, tudo eu estou falando brincando e tal, mas é sério, isso aqui ou você pratica, não basta ficar na teoria não, tá? Não basta você assistir a esse vídeo, então eu tenho que pensar sobre o assunto. Cara, tem que pensar e tem que fazer, tem que começar a praticar, não é para deixar lá para o dia da prova, que aí você vai vivenciar a experiência lá só no momento, vivencia antes. Certo? Então vamos lá, olha, com essas perguntas em mente, com esses questionamentos, você sabe que você tem que se organizar, nós vamos partir para o texto de apoio, né? Que é o primeiro, você viu a linha de comando, aí você vai partir para o texto de apoio e pensar nessa leitura, uma leitura com muito cuidado, com muita atenção, porque é por meio dessa leitura que você vai levantar ideias, você vai relacionar o texto de apoio com o seu conhecimento de mundo e com a proposta da redação, e aí você começa a montar o que eu costumo falar, a sua lista de ideias, né? Você vai fazer uma enumeração ao lado, ali no cantinho do caderno da prova. Então nós temos ali a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, eu vou ler e observar, olha, as palavras que eu marquei, você vai fazer o mesmo, você vai pegar a caneta enquanto você lê lá, então aí você fala, olha, existe um cérebro, estou relacionando com o tema, é uma manipulação do comportamento, então existe um cérebro artificial, esse cérebro ele consegue traçar um retrato automatizado do gosto dos assinantes. Então, se há um retrato automatizado do gosto do assinante, é um cérebro que está fazendo isso, que é da máquina, é o cérebro artificial, então constrói uma máquina de sugestão que não costuma falhar. Então tem um cérebro artificial ali que constrói essas sugestões que nunca falham, né? Então isso é o quê? Eu estou começando a entender o que é essa manipulação, como que essa manipulação se dá. E quem é o responsável, quem é que trabalha por trás disso? É um sistema que se baseia em algoritmo. O algoritmo ele tem a função principal. Então, olha, há um banco de dados, né? Há um banco de dados que registra todos os movimentos do usuário para analisar o que satisfaz esse usuário, e esse algoritmo ele vai construir um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor. Veja, está tendo todo um trabalho, ao ler o texto eu percebo que está todo um processo aí em busca de quê? De manipular esse indivíduo. E é dessa forma, com todo esse controle, que esse sistema ele vai fazer uma filtragem, por meio dos algoritmos, vai fazer uma filtragem, essa filtragem feita pela rede, pode ser pelas redes sociais e por sistemas de busca, ou seja, o todo, né, pelos navegadores, e aí a partir daí ele vai moldar a nossa maneira de pensar, né? Porque se ele fez todo esse processo dos meus movimentos, analisou a partir de um banco de dados o meu comportamento, aí ele vai fazer o quê? Ele fala, vou moldar a maneira desse ser pensar. E esse é o problema principal, tá vendo? Ele já está dando uma dica. Lembra que eu falei ali que você tem que encontrar um problema? Ele já está falando aqui, ó. Existe um problema principal, e esse problema principal é a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Ou seja, nós acreditamos que temos a liberdade de escolha, mas não, nós somos induzidos a determinadas coisas porque há todo um processamento ali por trás. Veja, a compreensão do texto, a compreensão ao ler, ao marcar elementos, eu poderia muito bem aí na prática ir anotando esses elementos. Eu destaquei aqui porque lá no dia você pode optar
em destacar ou anotar no cantinho. Eu recomendo mais anotar, porque na hora que você marca muitas informações dentro de um texto, na hora que você vai fazer a redação, nervoso, você fica perdidão. Então, tenha como hábito colocar algumas palavras, tópicos, não coloca muito longo não, que você vai se perder. Então coloca palavrinhas, olha, há um cérebro artificial que ele constrói uma máquina de sugestão que não costuma falhar. Essas palavrinhas que eu mostrei aí para você. Vamos para o texto 2 para ver o que ele vai nos apresentar. Veja, aqui no texto 2, ele fala para a gente que olha o tema que é importante, o tema não, o rodapé é importante você observar, que aqui já em alguns momentos dá algumas pistas para você, a silenciosa ditadura do algoritmo. Veja, vamos observar do outro, o gosto na era do algoritmo. Então, esses títulos desses textos, essas referências, elas me ajudam até a ter uma ideia do que se trata aí. Veja que agora eu vou me deparar, eu já pressuponho que há uma silenciosa ditadura aí, né? Um domínio. Então vamos ver como que acontece isso. É uma filtragem de dados que acontece, e essa conta aqui, né, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários, ou seja, o usuário dá sinal, então todo esse processo aqui, que ele demonstra para a gente, só que essas informações então processada por um algoritmo que tem a decisão final, é ele que decide, não eu, né? E aí os algoritmos, eles são literais, em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em códigos. E estamos caminhando para o estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Ou seja, eu abro lá a minha rede social e ela pipoca o meu navegador, e a máquina que vai decidir de acordo com aquela base de dados que ela já organizou ao meu respeito, ao meu comportamento. E aí o texto 3, vejam que isso aqui é bem interessante, que eu tenho dados estatísticos, eu nem preciso ler, que aqui fala utilização da internet e finalidade do acesso à internet. Se eu quiser citar no meu texto um número, homem 63,8, utilização da internet, mulher 65,5. E aqui fala um pouco sobre esses dados. E agora a finalidade, olha, as pessoas usam, então aqui eu tenho assistir vídeos, enviar e receber mensagens. Eu vejo, se eu quiser citar para sustentar o meu argumento, para exemplificar, eu vou falar de manipulação, vou falar de um usuário que está sendo manipulado. É claro que em algum momento eu posso citar um valor. E aqui fica a dica, que muitas vezes as pessoas perguntam, que lá no edital está escrito não fazer uma citação de ordem direta, ou seja, dizendo o texto 3, conforme texto 3, 65,5% das mulheres. Não é conforme o texto 3. Eu não coloquei aqui para você, foi uma falha na hora do print, mas aqui, olha, vai ter a referência. Opa, então não tendo a referência, é claro que lá vai ter, como esse aqui, Então eu poderia citar que o texto de Pepe Escobar, a ditadura do silêncio, aponta que isso e aquilo. E a mesma coisa eu falaria aqui, porque eu terei lá na proposta qual a referência dessa informação para citar lá na minha argumentação. Continuando, o texto 4. Então, olha, o texto 4 ele fala como a internet influencia secretamente nossas escolhas. Está aqui, o nome do texto. Então, se eu for fazer uma citação, então veja, eu passo pelos textos e já começo a pensar. Um texto falou da ditadura da internet, do algoritmo, né? O outro texto ele explica mais ou menos o que é o algoritmo, como se dá o controle, e esse texto agora ele vai dizer como que há influência, porque para controlar, né, se eu tenho que manipular, eu vou ter que influenciar para conseguir pegar esses dados desse indivíduo. Então há mudanças sutis nas informações às quais somos expostos, transforma o nosso comportamento. Quanto mais informações relevantes tivermos na nossa ponta dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. Ou seja, se eu tenho informações, eu posso citar aí a questão de fake news. Eu tenho a habilidade, eu tenho o domínio se eu tiver o conhecimento, se eu tiver informação, ou se eu não tiver, que eu saiba como buscar para não acreditar, para desconfiar de determinada informação. Bom, a fake news é outra
outra parada, vamos voltar aqui para o tema. Então, surgem algumas tensões fundamentais entre as conveniências e a deliberação, e entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais o sistema souber sobre você, em comparação ao que você sabe sobre ele, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações acutucadas e visíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquinas, mas a disputa, a decisão informada versus obediência influenciada. Veja que aqui já tem um texto argumentativo, ele já mostra para você aí um parágrafo argumentativo sobre é bom prestar atenção, né? Bom, aí diante disso, você com essas informações que você vai elaborar o seu parágrafo de introdução, mas aí você precisa, antes de fazer o parágrafo de introdução, você precisa saber o quê? Você precisa fazer a sua listinha, o famoso brainstorm, ou seja, a tempestade de ideias, e você vai fazer registro de todos esses 3 textos esses 4 textos que nós passamos. Então você, com essas informações, agora é o momento de organizar. Agora aí você sabe que você tem que apresentar o seu texto. E você sabe que o texto ele precisa apresentar, lembre-se da estrutura. Isso aqui você tem que ter na ponta da língua, você tem que ter isso decorado. Desenha, cola em algum lugar, você vai memorizar. A estrutura é obrigatoriamente o parágrafo, eu vou apresentar o tema por meio de uma afirmação. E assim que eu apresentar o tema, eu vou, no desenvolvimento, eu vou falar o quê? Eu vou confirmar a relevância do tema. Por que esse tema é relevante na atualidade? Então eu tenho, de preferência que seja nessa ordem, mas algumas pessoas fazem em outra ordem e dá certo. Mas vamos praticar essa estrutura, não vamos complicar, vamos pelo mais fácil. Então vamos tentar memorizar e praticar por meio dessa ordem. E aí, por fim, na conclusão desse parágrafo, eu tenho o quê? Eu vou apresentar as teses. Quais são as teses? São os problemas que eu tenho para defender. Eu penso em 2 parágrafos de desenvolvimento, estou falando aqui no desenvolvimento, tá? As teses, elas serão os problemas, vamos pensar teses como os problemas, são os responsáveis para o desenvolvimento da minha redação. Aí eu vou dominar um problema e depois detalhar um problema, resolver e depois o outro. Então vamos lá, vamos pensar o que eu tenho que fazer? Apresentar o tema. Então vamos ver se esse tema é como foi apresentado aqui. Vejamos, a fala vamos observar o que é apresentado aqui pelo candidato de imediato. A revolução técnico-científica informacional, que entrou em vigor na metade do século XX, propiciou uma série de benefícios, como o encurtamento de distâncias, a rapidez no acesso à informação, entre outros. Veja, ele de certa maneira está falando aqui da informação, né? Não foi explícito ainda, mas a gente já consegue entender do que está falando. Entretanto, o uso demasiado da internet, trouxe a internet aqui, já está falando da internet, faz com que o comportamento do usuário, o comportamento do usuário seja manipulado pelos seus dados. Percebe que o tema foi apresentado completo aqui, eu tenho o uso, o local onde acontece a manipulação, por meio do comportamento desse usuário que esses dados serão manipulados. Então, fechou aqui, tem o outro momento de fechar o período, a relevância em falar sobre esse assunto, e aí, por fim, desta forma, exerce uma filtragem acerca das escolhas da população e causa uma falsa sensação de liberdade. Coisas que estavam... Veja que o candidato aqui, ele está falando, ele traz tudo que foi falado, todas as informações que estão lá presentes no texto. E ele não copiou, percebe? Ele escreveu com as palavras dele informações que ele pegou, que ele presenciou nos textos de apoio. Essas afirmações estão lá. Volta ao texto, leia que você percebe. Ele falou aqui com as palavras dele, ele apresentou a temática. Agora vamos observar
como que um outro exemplo, né? Seguindo a mesma estrutura, não podemos nunca esquecer da estrutura, e vamos observar se esse candidato fez diferente. Então, ó, as reflexões acerca da manipulação do usuário pelo controle de dados na internet atestam a relevância do tema na atualidade. Veja que esse aqui, ó, é um modelinho já, uma muletinha, né, que eu posso chamar, porque eu consigo usar uma frase pronta para apresentar o tema. Aí você fala, ué, lá no começo você disse que não era para usar frases feitas. Gente, não pode usar frases prontas para argumentar, para desenvolver chavão, frases de efeito, lá no momento de argumentar. Aqui, na verdade, eu estou usando uma estrutura para uma técnica para apresentar o tema. Aqui não tem nenhum problema eu pegar, veja que eu posso pegar o tema, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ó, o tema, a linha de comando, ela foi pega integral, e eu posso jogar aqui sem nenhum problema. Então, atesta a relevância do tema na atualidade, visto que tem crescido muito nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a facilidade de acesso à internet é maior. Dentre fatores relevantes, temos a disseminação de conteúdos semelhantes entre os jovens e a imposição midiática de comportamento. Veja que aqui eu tenho o que eu falei, né, as teses. Eu tenho a tese 1, um parágrafo, espera-se que esse candidato aborde o próximo parágrafo, desenvolvimento, falando sobre a disseminação de conteúdos semelhantes entre os jovens. E aí, na sequência, ó, o candidato vai ter que dar conta disso no parágrafo de desenvolvimento. Percebe que nós podemos pensar a redação como o parágrafo de introdução, como um índice, um trailer. Veja, eu preparo o corretor dessa redação, ou seja, a banca, ela já sabe o que vai acontecer. Eu, como corretor, eu olho para o texto e eu falo, olha, esse candidato vai fazer assim, assim, assado. E quando eu chego lá e confirmo isso, eu falo, olha só que beleza em relação à estrutura. É técnica, certo? Como a questão é técnica, então é claro que nós vamos seguir. Vamos ver como que isso acontece em outro parágrafo. Aqui, olha, embora o foco não seja trabalhar o parágrafo de desenvolvimento que está aqui, mas eu trouxe esse exemplo aqui só para você ver. Nós não vamos mergulhar no parágrafo de desenvolvimento, mas para você ver como que foi feita a abordagem nesse exemplo aqui. Ó. Os algoritmos são fórmulas matemáticas que filtram dados e conteúdos de forma a adequar culturalmente as redes sociais e o sistema de busca ao gosto do consumidor. Veja que está aqui abordando de uma maneira indireta. Essa apresentação aqui, ele não traz exatamente as palavras-chave. É legal fazer assim, demonstra habilidade de quem escreve fazer, mas se você não pratica muito, não vai correr o risco de fazer dessa maneira, porque o que acontece? Quando o candidato ele não tem muito domínio, diante de uma ansiedade, ele pode deixar algo de fora, a famosa tangência. E aí ele, quando tem domínio, ele consegue dar conta. E se você não está no momento de estresse, lá naquele momento de estresse, de ansiedade e tal, é arriscado, né? Então, esse aqui é interessante, mas se você não está muito seguro, evite, né? Mas é bem interessante, é o texto que eu costumo dizer que é um texto mais maduro. Então, continuando. Entretanto, ainda que auxiliem o indivíduo no acesso de vendas de informações e que o mesmo necessite, tal inovação limita a liberdade de escolha deste. Em outras palavras, é fato que o homem vive hoje sob tutela da tecnologia, ao passo que essa o incapacita ao restringir suas opções. Veja, o que nós lemos lá no texto de apoio, esse candidato ele apresenta o tema aqui, mas de uma maneira muito mais indireta, né? Eu tenho que conhecer bem, é claro que quem vai corrigir, as pessoas que corrigem a redação são
2 corretores para cada redação na VUNESP, esses sabem muito bem, leram o texto de apoio muitas vezes, estão bem preparados para conseguir analisar se dentro desse parágrafo de apresentação foi realmente atendida a necessidade que é apresentar a temática. Então, visto que o candidato apresentou o tema, vamos observar o que ele fala aqui no desenvolvimento. As promessas do que irá desenvolver, elas estão mais abstratas, mas eu vou lá. Ó, em primeira análise, a incapacidade é fruto, veja, ele falou de incapacidade lá em algum momento, né? É fruto da falta de autonomia perante a busca pelo esclarecimento. Aí traz o Kant, filósofo do século e aí fala da minoridade e a inabilidade de utilizar do próprio entendimento, sem qualquer guia ou assistência. Neste sentido, é relevante notar que no mundo contemporâneo, o desenvolvimento tecnológico, lamentavelmente, determina e influencia na construção da identidade humana, bem como reduz a sua independência, né? Ou seja, se reduz a independência, esse candidato, esse indivíduo, ele está sob a manipulação, sob o controle. E olha que coisa interessante, né? Ele já começa com, veja como foi o objetivo, traz a ideia e já começa com uma citação e no final traz esse olhar crítico, essa argumentação. Vamos para o próximo, vamos observar como esse próximo exemplo acontece. Então, a série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Veja, trouxe um contexto aqui, contextualizou, e dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento das personagens. E aí, falou, né, traz a questão está contextualizando já no parágrafo de introdução, e aí vai falar agora, fora da ficção, agora vai entrar no texto. Os efeitos de controle de dados não são diferentes da trama e pode comprometer o senso crítico da população brasileira. Está discutindo a relevância, né? Ainda não está, já está se posicionando, não está argumentando, mas está posicionando-se aí bacana. Assim faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação. Olha que bonito, né? Então, veja que o candidato aqui já faz um recorte e fala que vai falar sobre isso lá na frente, né? Avisa, né? Dá o sinal, debater acerca das consequências da manipulação, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, esse candidato ele trouxe aqui, ele falou assim, deixou aberto que a tese que eu jogar aqui sobre qualquer um desses elementos será válida, né? É claro que ele vai ter que ter cuidado, ele vai ter que estabelecer relação, mas ele deixou aqui o recorte, veja que usou uma estratégia diferente, trouxe a questão contextualizou, posicionou-se, e no fim foi que apresentou a temática, né? Fez uma inversão aqui na ordem. Veja que há essa liberdade, mas cuidado. Então, se você puder seguir um padrão e praticar sempre aquele padrão, é a dica que fica, tá? Fazer sempre da mesma maneira. Afinal, vai ser a sua correção ali naquele momento, com aquele corretor. Então, não tem essa de você falar, mas eu sempre faço do mesmo jeito a introdução. Ótimo! Praticando, repetindo, você vai chegar a demonstrar um bom trabalho, um bom resultado. Então, vamos lá ver como que esse candidato abordou, como que ele faz o primeiro parágrafo de desenvolvimento dele. Por um lado, a utilização de algoritmos possui o lado positivo. Olha, lado, né? Cuidado. Mas tudo bem, não tem problema não, é chatice minha mesmo. Então, o lado positivo, a internet surgiu no período da Guerra Fria, com o intuito de auxiliar a comunicação entre as bases militares. Todavia, veja que ele traz o contexto histórico, mas de maneira muito objetiva. Não vai ficar usando verbos no passado, aí um montão, narrando, para fugir da narrativa. Ele não pode cair nessa. Então, ele traz o contexto histórico rapidamente, do surgimento. Então, todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e
abandonou parcialmente a característica puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento. Hoje, saiu do passado, vamos para o presente, a internet pode ser utilizada para ouvir música, assistir filmes, ler notícias e também se comunicar. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está conectada, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o que significa a consolidação da internet no país. E, nesse contexto, surge a relevância do uso de dados para facilitar tais ações. Veja que o candidato usou, aquela informação que eu falei lá, que eu não tinha colocado a referência, foi uma pesquisa lá do IBGE. E olha que interessante, o candidato ele não pegou o número exato, ele observou que é mais da metade. Ele falou, não vou fazer conta. E nós temos essa liberdade, podemos usar expressões mais da metade, menos da metade, aproximado, tranquilamente. Tudo bem? Vamos lá? Vamos ver o que vem pela frente? Olha o que vem pela frente. A nossa tabelinha de mecanismo de coesão. Eu vou ser muito chato, o tempo todo eu vou apresentar essa tabelinha para vocês, que eu costumo dizer que ela é responsável pelo destravar de algumas pessoas. Estou travado, não sei o que eu vou fazer, travou, a ideia não vem. Aí eu falo, então, criaturas simpáticas, estudiosas e dedicadas, observe o efeito quando você coloca um elemento de conexão. Opa, desculpe-me. Você coloca um elemento de conexão no final de um período, ele obriga você a apresentar uma ideia. E olha, você vai usar das mais variadas maneiras. Pode correr o olho que você vai encontrar uma série, sempre ao final do período, você vai encontrar um elemento. E olha só qual é a ideia aqui. Ó. Veja, a ideia de conclusão e assim por diante. E ele trabalha... os candidatos que trabalham sempre com esses elementos, ele já primeiro que é uma técnica, e ele já foge da possibilidade de falha por ausência de elementos. Eu costumo dizer que é interessante você colocar sempre, procurar utilizar ao final de um período. Terminou o período, o que eu quero? Eu quero adicionar uma nova ideia ali. Será que essa ideia, então, soma-se a isso, além disso, etc. Ah, mas eu não quero, eu quero apresentar uma consequência. Aqui estão os elementos para apresentar uma consequência ou uma condicionalidade. Não, mas eu quero uma finalidade, eu vou explicar que isso ocorre por isso e isso para tal fim, ou a fim de... Ali está ele, eu coloco terminei a ideia, então eu vou começar o período já com esse novo conector. E assim por diante. Aí eu tenho também os conectivos de oposição ao contraste, que eu vou trabalhar, os radicais, os flexíveis, aqui estão eles mais, porém, gente, eles estão aqui, a teoria, mas não é teoria, é para pôr em prática isso aqui, tá? Bate o olho na tua redação e observe como estão organizados os seus períodos. Nas correções eu costumo sempre falar, dá uma olhadinha aí nos seus períodos, vê se você utilizou os conectivos. Se não usou, então passa limpo. Coloque-os. E olha só, os conclusivos estão aqui. Eu tenho o logo, portanto, lembre-se que eu apresento aqui os dois, os conclusivos e os sintetizadores, porque é interessante você pensar que o sintetizador ele é para o fim da redação, para fechar a redação. E os conclusivos eu posso utilizar para o fim da microestrutura, o fim do parágrafo. Veja, eu vou terminar o parágrafo assim, vou fechar o meu parágrafo. Aqui eu não tenho parágrafo de conclusão, mas se fosse o parágrafo de conclusão, eu iria trabalhar com um sintetizador. Tudo bem? Então, olha só, lembrando, só mais uma vez, lembrando muitas vezes, eu tenho eu sei da microestrutura, que nós já falamos tanto, e aí, para recordar, nunca é demais, eu tenho que saber a estrutura geral da redação. Então, eu tenho a introdução, que eu vou apresentar o tema, conforme nós vimos, e depois eu vou apresentar as teses. E isso tudo vai partir de o quê? De um bom planejamento, de uma boa leitura do texto de apoio, e aí a partir do momento em que eu trabalho o conteúdo, aí eu vou organizá-los aqui nessa introdução. E aí depois vem o desenvolvimento, no qual eu vou apresentar um problema, e depois o segundo problema. E por fim a conclusão. Em outros encontros, nós poderemos abordar
com mais detalhes esses elementos. Voltando aqui para o parágrafo de introdução, que foi o foco do nosso encontro hoje. Gente, essa estrutura que eu vos apresento, que vocês já devem conhecer também, conhecem de outras aulas com outros professores, essa estrutura, ela eu costumo dizer que é o café com leite, é a coisa básica, é o pão com ovo, é a coisa ali básica, você é obrigado a saber disso, você não pode errar nisso, isso aqui é o básico do básico do básico. E é fácil você memorizar a introdução, desenvolvimento e conclusão e saber o que colocar em cada um deles. Agora a questão é praticar, é colocar, porque se você não exercita, não vai, os resultados não irão aparecer. E aí fica a dica, né? Exercitar sempre sob o olhar de um especialista para apontar as suas dificuldades, apontar em que você deve melhorar. É isso, meus caros. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço também a presença. E fica o comentário final. Meus caros e caras colegas, não deixem para fazer redação apenas no dia da prova. Esse é o pior erro que você pode cometer. Imagina tanto preparo, tanta dedicação e perder sabendo que é um dos critérios importantíssimos. O momento em que você vai pontuar, você precisa atingir 50%, mas o seu objetivo não é esse. O seu objetivo é atingir uma nota para te colocar lá nas cabeças, para que você consiga bons resultados. E para isso não há milagre. Tem que fazer. Olha, fazer as primeiras redações é extremamente cansativo. Para quem não tem prática, para quem não costuma fazer, é desesperador. Dá uma vontade de desistir, é uma questão de impotência, é horrível, não vou mentir para vocês. Só que se você não passar por esse processo, eu costumo brincar, é igual matemática. Matemática para mim era um problema, até eu sentar e dizer, poxa, eu vou ter que resolver esse problema. Eu quero ou não quero passar em concurso? Ou eu resolvo o problema da matemática, ou eu não vou conseguir. Para a redação é a mesma coisa. Você quer resolver o problema? Pratique. E não basta praticar sem a orientação de um especialista. A Qualiconcursos está oferecendo um pacote de correção, o qual tem um diferencial. As correções são feitas em vídeos. Será projetada a sua redação e os apontamentos com base nos critérios da banca. Você acompanhará os meus comentários desde a estrutura, a construção do parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão, coesão, ou seja, todos os elementos você terá a correção pautada nos elementos estudados. Há duas, eu recomendo que entre em contato com a Qualiconcursos para maiores informações ou acesse o site, mas garanto para você vai se surpreender com a questão da correção por vídeo, porque eu não apresento apenas o problema, eu apresento a solução, eu demonstro por meio de exemplos. Olha aqui, assim como na aula de hoje você acompanhou alguns exemplos de parágrafo de introdução, paralelo à sua correção, quando necessário, aparecerá um exemplo. Olha, siga esse caminho, que tal fazer assim, que tal fazer assado? Então é isso, sem delongas, mais uma vez agradeço, sucesso e vamos praticar. Bons estudos a todos.